Noite. Hoje estamos aqui para fazer uma live que eu considero extremamente importante, que é para falar sobre fertilização in vitro quando há baixa reserva ovariana. Muitos ainda acham que a fertilização in vitro é um tratamento único e padrão que acontece de forma idêntica para todos os casos. E aí me refiro especialmente, focando na live de hoje, no que compete à indução da ovulação. Hoje vende-se muito protocolos padronizados, esquemas de medicações que já são fixos, a FIV simplificada, e formas de tentar mostrar a você que basta seguir uma receita que chegará num resultado. Quando nós estamos falando de mulheres que têm ótima reserva ovariana, ou boa reserva ovariana, não vou nem colocar muito acima, porque também existem cuidados quando há uma reserva ovariana muito alta, mas quando há uma boa reserva ovariana, eu preciso ser honesto com você. As variações de protocolo vão trazer mudanças discretas em resultados, independentemente da medicação, a não ser que você faça um protocolo muito equivocado para falhar, mas quando há uma norma respondedora, e eu estou falando de mulheres que vão responder com 15, 10, 15, 20 óvulos, 15, 20 óvulos, não vai mudar tanto o protocolo de indução da ovulação. Mas, quando eu estou falando em casos de baixa reserva ovariana, e daqui a pouco eu entro em detalhes o que vem pela frente, faz muita diferença o estudo detalhado e pormenorizado da quantificação dessa reserva, a avaliação endócrina muito bem feita e a forma de estudar o melhor protocolo de indução. Porque é isso que pode trazer aquele óvulo a mais, aquela chance a mais para tentar ainda proporcionar um resultado maior, positivo no seu tratamento. E o meu objetivo hoje com a live é explicar para você diversos cuidados que podem ser tomados nesses tratamentos de fertilização in vitro quando há baixa reserva ovariana, para que você tenha um norte do que procurar no momento, de onde focar as suas ações no momento em que iniciar o tratamento. Ok? Bom, boa noite a todo mundo. Eu ficarei à disposição para dúvidas e, como sempre coloque as dúvidas na caixinha. Também reforço que quando eu vou responder as dúvidas por aqui, eu sempre fico com receio de cometer algum equívoco da informação, porque não é uma consulta médica, eu não tenho acesso aos seus exames, então nos dias da live eu sempre permito o agendamento, com a possibilidade de você passar em consulta e pagar só no final se realmente achar que eu só ajudei você a responder aquilo que você procura. No contrário, se você passar comigo e achar que não ajudou em nada, fique tranquila, nem paga a consulta e segue com a sua vida, tá bom? Mas até agora não teve ninguém que não pagou. Já atendi uma galera, assim, mas as conversas sempre foram muito legais. Bom, eu vou entrar direto no tema para também não tomar tanto tempo de vocês e fazer uma live bem objetiva. Vamos lá. Primeiro, o que é baixa reserva ovariana para esse tema? Quando eu estou falando que os ovários têm uma quantidade de folículos menor do que se prevê para a idade. Aqui eu quero me ater ao grupo de realmente baixa reserva, aquelas pacientes com antimileriano de 0,8, 0,9, 0,5, 0,3, 0,1, menor que 0,1. Mas, Davi, o antimileriano responde tudo sobre baixa reserva ovariana? Não responde tudo sobre baixa reserva ovariana. E esse é um ponto extremamente importante que eu começo a falar por aqui. Quando há uma baixa reserva ovariana, eu não posso me limitar a apenas um dos 3 exames que avaliam e quantificam quantos óvulos ainda podem ter no seu ovário. Porque são 3 exames: antimileriano, FSH sempre com estradiol e contagem de folículos antrais. Então, cada um desses exames vai me dar um norte diferente. Por exemplo, o antimileriano, nós costumamos fazer aquela continha de padeiro. Para cada 0,1 de antimileriano, a expectativa é ter um óvulo na coleta. Então eu tenho um antimileriano de 0,3. Então a expectativa matemática é ter 3 óvulos na coleta. O antimileriano de 0,5, 5 óvulos e por aí vai. Mas o FSH é um marcador de muita atenção. Porque quando eu tenho um FSH elevado, e considera-se elevado acima de 8,
especialmente elevado, acima de 12, 15, 20, acima de 20 eu já estou falando de um FSH muito alto, e acima de 40 já são casos em que eu estou beirando a menopausa, quase que critério de menopausa. Quando esse FSH está muito elevado, ele é um marcador de atenção de protocolo, porque ele fala para mim, seu antimileriano é de 0,4, você acha que vai ter 4 óvulos, mas eu, FSH, vou atrapalhar a sua vida. Você acha que vai ter 4, mas no final você vai ter 1, vai ter 2, vai chegar, vai pulsionar, não vai ter nenhum óvulo, vai ovular antes da hora, vai aplicar injeção e não vai responder. Então, é o FSH que atrapalha a minha vida ao longo da indução, e eu nunca posso esquecer de avaliá-lo. Só que para avaliar corretamente o valor do FSH, eu sempre preciso fazê-lo do primeiro ao terceiro dia do ciclo, no máximo o terceiro dia do ciclo nesses casos, e sempre dosando junto o hormônio estradiol. Por quê? Se o estradiol estiver acima de 60, eu já começo a mascarar o valor desse FSH. Meu FSH é baixo, ele é de 5. Olha lá o valor do estradiol, 130. Não, é o estradiol que fez com que baixasse o FSH por uma ação endócrina que acontece. Então, o FSH tem que ser visto para estudar estratégias e cuidados durante o protocolo de indução. E a contagem de folículos antrais, ela também é importante, porque às vezes eu tenho um antimileriano de 0,5, mas eu enxergo 2 folículos antrais. Ou seja, o que eu vejo não condiz com o que o antimileriano me fala. Ou o contrário, eu tenho um antimileriano de 0,2, mas eu estou contando 4 folículos antrais, 5 folículos antrais. Então, ele é um marcador, para mim, de timing estratégico para início da indução. E com essas 3 informações, eu crio o melhor protocolo e o melhor momento para começar o seu tratamento. Quando eu olho para o lado é porque eu estou olhando o meu roteiro. Eu deixei lá no Stories o roteiro dessa live e ficou bem legal. Por que todo esse cuidado é válido? Porque cada óvulo a mais é uma chance a mais. Faz muita diferença ter 4 óvulos do que 2. Davi, mas 2 ou 4 é muito próximo. Não, é o dobro. Cada óvulo vai ter uma chance de uma fertilização para ser fertilizado e poder gerar um embrião, porque ainda existe o funil de seleção embrionária no laboratório, onde o óvulo tem que ser maduro, desse óvulo maduro tem que ser fertilizado, tem que gerar o embrião, esse embrião precisa se desenvolver até blastocisto, esse blastocisto precisará ter bom potencial morfológico, genético, para poder proporcionar chance de gravidez. Uma mulher que parte de 10 óvulos, por exemplo, muitas vezes eu faço a coleta de 10 óvulos, 8 são maduros, 6 formam embriões, a taxa de fertilização, dos 6 embriões que eu gerei, levei para o estágio de blastocisto e formei 3, ou seja, 10 óvulos, 3 blastocistos. Essa é a média que acontece. Então, quando eu tenho uma baixa reserva, talvez eu parta de 4, 3 ou 2 óvulos. Cada óvulozinho importa muito para aumentar a minha chance. Então, eu preciso buscar cada óvulo, agora eu já falo, maduro a mais para tentar aumentar a sua chance. E até para quem gosta de cálculo financeiro, pensa no custo-valor investido por óvulo no tratamento de FIV. Se eu tiver que fazer 2 induções para coletar 2 óvulos em cada indução, se eu conseguir 4 óvulos numa única indução, eu reduzi o valor investido pela metade no tratamento de FIV. E isso vai ser importante quando eu estiver discutindo mini-FIV e tratamentos com altas doses, mesmo nos casos de baixa reserva ovariana. E como que eu avalio? Então, eu começo sempre, não sempre, mas eu começo olhando o antimileriano. Puxa, é um antimileriano de quanto? 0,5? Tá, então eu tenho potencial para ter 5 óvulos. Eu vou buscar, ao longo do ciclo da mulher, durante o meu ultrassom, períodos de acompanhamento. Porque esse é um dado muito legal. A mulher, os tratamentos, na maioria das vezes, começam com a mulher menstruada. Você menstrua, eu faço ultrassom, checo os folículos e começo a aplicar as injeções. Só que existem 2 ou às vezes 3 ondas de recrutamento folicular. São as ondas que tiram os seus folículos lá da sua reserva ovariana total, trazem aquela corte de folículo para que um ovule. Então, para que você ovule um óvulozinho naquele mês, você retirou vários folículos da sua reserva de recrutamento para que um ovule. E esse recrutamento acontece na fase menstrual, mas também na fase lútea, pós-ovulatória. E algumas mulheres têm uma quantidade de folículos antrais maior na fase lútea do que na fase folicular inicial, no período menstrual.
Então, eu sempre, quando estou acompanhando uma paciente com baixa reserva ovariana, especialmente quando é possível, dependendo da distância, antes de começar o tratamento de FIV, eu gosto de fazer alguns ultrassons. Vejo a fase folicular inicial, menstruada, conto na fase lútea. De repente, eu tinha um antimileriano de 0,5 e contei 2 folículos centrais na fase menstrual. Cheguei na fase lútea, vi 6 folículos. E acabo decidindo por iniciar a indução na fase lútea, a iniciá-la na fase folicular inicial. Agora, por que então o FSH? Qual a influência do FSH? Porque quando a mulher tem um FSH elevado, esse FSH começa a recrutar os folículos, porque a injeção que você aplica durante o tratamento de FIV é uma injeção de FSH. Você está injetando FSH nesse corpo. Quando o seu FSH é elevado, é como se o seu corpo já estivesse aplicando injeções, só que antes da hora. E existe um mecanismo padrão chamado dominância. O que é dominância? Dominância é quando eu tenho um folículo que vai inibir o crescimento dos outros para que você ovule de um óvulo só. Nós, humanos, costumamos ter, vocês mulheres, têm a ovulação padrão de um único óvulo. Diferente dos cães, por exemplo, que tem múltiplas ovulações e tem vários filhotinhos. Nós não, o nosso padrão é ovular um único óvulo. E como que o ser humano faz para ovular um óvulo só por mês? Pelo mecanismo de dominância. Então, quando o FSH já é alto, o seu corpo começa a recrutar folículos antes da hora e já estabelece o mecanismo de dominância. E você vai lá todo animadão aplicando as injeções para estimular o crescimento folicular, o FSH já era alto, a dominância já foi feita e vai crescer aquele único folículo. No máximo 2, os folículos vão crescer de forma absolutamente desordenada, fazendo com que um folículo chegue a 17, 18, 19 primeiro, e os outros folículos estão com 13, com 8, e aquela performance onde eu poderia ter 3 óvulos, acabei tendo apenas um óvulo maduro. Então, quando eu tenho um FSH elevado, eu preciso ficar atento pelo mecanismo de dominância que acontece de forma antecipada, e eu já vejo, por exemplo, no período menstrual, um folículo maior do que os outros. E eu não vou começar a indução se eu já tenho uma assincronia logo de cara. E existem estratégias para que você tente baixar o FSH antes de iniciar a indução. Essas estratégias envolvem algumas medicações hormonais para fazê-la. Eu não vou citar nomes aqui de quais medicações, porque eu já conheço vocês que adoram fazer automedicação, mas você utiliza protocolos de indução para baixar o FSH, tentar diminuir o diâmetro folicular para que os folículos estejam na mesma condição de início, tentando buscar melhor sincronia. Entendendo e sendo claro também que nunca haverá uma sincronia perfeita. Todos os folículos crescendo com o mesmo tamanho. Isso não existe em reprodução assistida, mas quanto mais próximo, melhor para aumentar a sua chance de que aqueles óvulos que você coletou sejam maduros. E tentar aumentar esse percentual, essa taxa de óvulos maduros, buscando aumentar o número amostral de óvulos viáveis que você vai entregar na mão do laboratório. Aqui então eu falei das ondas de recrutamento, falei da assincronia. Falei também dos níveis de FSH. E a indução da ovulação também em pacientes com baixa reserva ovariana exige alguns cuidados. Por quê? Porque quando o FSH ele é bastante elevado, entende-se, e existem pesquisas que demonstram isso, que eu posso comprometer até mesmo a qualidade daquele óvulo. Folículos expostos a níveis muito elevados de FSH, existem autores que defendem que eu posso diminuir a qualidade do óvulo capturado. Então, se você já está exposto a níveis de FSH muito elevados, com muito cuidado, aquele óvulo talvez não seja o seu melhor. E tentar trazer esses níveis de FSH para baixo, e tentar trazer para níveis mais fisiológicos, pode tentar fazer com que até mesmo a qualidade daquele óvulo possa ser, aumentar também a chance de que aquele óvulo maduro também proporcione qualidade para poder formar um embrião viável. E aí, ao longo da indução, também existe um outro cuidado. Porque quando os níveis hormonais estão desequilibrados, o que acontece com a baixa reserva ovariana, existem alguns riscos que podem ocorrer. O primeiro deles, que eu comentei, que é a menor qualidade ocitária. O segundo é a ovulação precoce. Porque os folículos podem, o que nós chamamos de luteinização precoce, eles amadurecem antes da hora, porque os níveis de um segundo hormônio chamado LH, hormônio luteinizante, também
são mais elevados e o folículo amadurece antes da hora, tornando o óvulo pós-maduro, diminuindo qualidade e também com um risco maior de você chegar no momento da sua coleta e ter ovulado precocemente. Então, durante uma indução da ovulação, em muitos protocolos de indução, você começa a induzir e de acordo para estimular o crescimento dos folículos, de acordo com a fase do ciclo que você está, você começa a introduzir os medicamentos para inibir que a ovulação aconteça. E nesses casos eu preciso antecipar, na minha visão, de acordo com alguns autores, isso não é uma opinião unânime, mas é o que eu aplico na minha prática clínica, você precisa antecipar ou mudar o esquema de bloqueio da ovulação precoce para mas diminuir o risco de, no momento da ovulação, você já ter ovulado e ter perdido aquele óvulo para tentar aumentar a sua chance. Poxa, Davi, mas vale a pena fazer o tratamento com 2 óvulos, 3 óvulos, 4 óvulos? Aí eu entro com um segundo grande cuidado. Existe a quantificação da reserva, que vai me dar uma noção de quantidade. Mas eu preciso sempre olhar para a paciente para avaliar se existe fator de risco ou um fator de bom prognóstico, um dado de bom prognóstico, para tentar avaliar a sua qualidade. Infelizmente, não existe nenhum exame para me dizer se aquele óvulo será bom ou será ruim. Não dá. É só a prática. É só quando eu pego aquele óvulo, entrego para o laboratório, eles tentam fertilizar, formar um embrião, na prática eu vejo qual é a qualidade daquele óvulo. Não dá para ver através do exame. Mas existem alguns marcadores que me fazem acreditar nisso. E o principal deles chama-se idade. A idade da mulher. Então, por exemplo, uma paciente de 32 anos, atendi recentemente, com antimileriano de 0,1, 0,2, que vai me proporcionar 1 ou 2 óvulos, tem chance de gravidez maior do que uma paciente de 45 anos com antimileriano de 1,5, que pode me proporcionar de 10 a 15 óvulos. Por quê? Porque a idade dos 45 anos coloca uma chance muito limitada que aquele óvulo possa ter boa qualidade. Então, e isso, obviamente, não é uma regra, mas acontece biologicamente para muitas mulheres. É difícil alcançar um resultado positivo aos 45 anos, entendendo o resultado positivo como bebê em casa. Então, nunca podemos deixar também de associar a informação da reserva ovariana com fator de bom ou mau prognóstico, de acordo com a qualidade do óvulo, especialmente por conta da idade da mulher. Então, quando eu ainda enxergo que essa baixa, então um antimileriano de 0,1 numa paciente de 45 anos, eu preciso conversar, não estou falando que eu seja obrigado a fazer o tratamento de ovorecepção, quando a idade já me fala, os hábitos de vida, quando tudo favorece para um óvulo de má qualidade, com baixa quantidade, eu vou ter que conversar com o casal sobre ovodoação ou uma tentativa na busca de algum resultado, mesmo sabendo das baixas probabilidades de alcançar uma gravidez. Mas, quando eu tenho uma mulher mais jovem e que eu olho para ela e falo assim, pelos hábitos de vida, boa alimentação, sempre se cuidou, e eu enxergo nela o potencial de ter óvulos de boa qualidade, mesmo que eu tenha poucos, eu sou mais persistente na orientação de tratamento com óvulos próprios. Ontem eu atendi uma paciente que já tinha feito 3 tratamentos de fertilização in vitro, um caso super difícil, o FSH elevado, dos 3 tratamentos de FIV, ela não teve óvulo em nenhuma. Ela teve 2 folículos, 3 folículos, 2 folículos, nenhum óvulo, 0 óvulo. E o que estava acontecendo? Eu estava lendo os tratamentos antigos que ela fez em outro serviço, ela sempre trabalhou com FSH muito elevado, E estava pronta para a ovorecepção. Ela falou, Davi, eu quero ovorecepção. Falei, poxa vida, me dá uma chance, vai. Me dá uma chance de tentar uma vez com o seu óvulo, tentando mudar o protocolo. Não estou falando que vai dar certo, mas eu ainda não vi o óvulo. Eu vou desistir sem ter visto o óvulo. Então, quando eu enxergo essa chance, eu falo, tenha calma, façamos da melhor maneira possível, vamos estudar bem o protocolo, estudar os momentos do seu ciclo, tentar mudar alguma estratégia. Por quê? Porque para a ovorecepção eu não tenho pressa. A sua chance de gravidez agora com a ovorecepção vai ser muito similar do que quando você tiver 3 anos a mais, independentemente de qual seja a sua idade. Porque na ovorecepção eu preciso só do útero, e o útero não diminui a chance com o avanço da sua idade. Então esse cuidado de você também observar parâmetros que possam te dar noção de boa qualidade ocitária também vai ser muito importante na tomada de decisões e planejamento terapêutico.
Davi, e tem alguma vitamina, alguma coisa que eu possa tomar para tentar melhorar a minha reserva ovariana? Não, a reserva ovariana nunca será maior, mas existem alguns protocolos e cuidados, ainda sob muito questionamento científico, mas que pode ser instituído, que são as formas de terapia de reposição androgênica, coenzima Q10, vitamina D, controle vitamínico, metabólico, hormonal, para tentar trazer um ambiente com menor estresse oxidativo, tentando melhorar o protocolo de indução com GH, então tentando melhorar o recrutamento folicular para tentar ter aquele 1, 2 óvulozinhos a mais. E assim tentar também trazer melhor qualidade dos óvulos. É um ponto ainda muito discutido na literatura, mas que quando você está lutando para ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10% de chance de gravidez, cada ação que você faz pode melhorar a sua performance. Só que essas ações, muitas vezes, têm que ser feitas antes da indução da ovulação. Porque depois que você já está no meio da indução, os resultados são fúteis, dependendo da estratégia que você tem. Existem alguns protocolos ao longo da indução que também podem ser feitos, como eu listei agora há pouco, mas muitos desses protocolos devem ser realizados antes do início da indução da ovulação. Mas, Davi, eu queria tanto ter família grande, se eu tiver um óvulo, só 2 óvulos, ou eu queria tanto ter tido 10 óvulos numa única coleta. Veja bem, se eu acredito que o seu óvulo possa ter boa qualidade, técnicamente, numericamente, estatisticamente, em chance de resultado de gravidez, se você tiver 10 óvulos numa única estimulação, não terá chance tão maior se você fizer 5 estimulações e coletar 2 óvulos por vez. Entende? Que é possível fazer sucessivas estimulações ovarianas para coleta de óvulos antes de partir para a transferência. E essa é uma recomendação que deve sempre conversar com o casal. Termina a coleta os óvulos e conversa. Vamos fazer de novo para tentar somar chance? E aí sempre fica aquela discussão, né? Congela óvulo, congela embrião. Congela óvulo, congela embrião. Quando eu estou diante de uma mulher que tem risco ainda de não ter o parceiro em pouco tempo, em algum momento da vida, eu penso em congelar óvulo. Mas entendendo que é o casal que está buscando, eu prefiro, Davi, congelar embriões. Por quê? Porque eu já começo a ter uma ideia real da qualidade daquele óvulo. Por exemplo, eu fiz uma indução, coletei 3 óvulos, com qualidade péssima, formaram embriões super ruins. Gente, eu preciso mudar alguma coisa para a próxima indução, porque se eu não fizer nada de diferente, o que me anima a fazer de novo? Então, eu já tenho dados laboratoriais para tomada de decisão para o próximo tratamento, até mesmo reconsiderar se eu devo fazê-lo ou devo partir para a ovorecepção. Outro exemplo, eu tenho uma paciente que me procurou, falou, Davi, eu quero fazer dupla estimulação, eu quero juntar óvulo. Eu falei, tudo bem, mas seu antimileriano é de 0,6. Se eu tiver 5, 6 óvulos, eu posso fertilizar e eu espero para ver como vão ser os seus embriões. E depois eu penso na segunda. Assim fizemos. Eu estimulei, coletei 6 óvulos, fertilizamos, ela teve 4 blastocistos. 4. Eu preciso fazer 2 vezes? Porque custa caro, né? Eu preciso fazer 2 vezes? Não. Então, uma meta legal que você pode colocar, ao invés de falar, eu quero guardar tantos óvulos, coloque uma meta de número de embriões. Então eu quero ter 4 embriões antes de começar a transferir. Você pode ir além. Eu quero ter 2 ou 3 embriões geneticamente normais antes de transferir, tendo feito o estudo genético do embrião, especialmente pelo cuidado para postergar a sua chance reprodutiva lá para o futuro, porque daí eu sei que eu já estou guardando um embrião geneticamente normal, aumentando significativamente a chance dele proporcionar uma gravidez lá na frente. Então, quando você está discutindo com o seu médico essas estratégias de indução da ovulação para acúmulo de óvulos ou acúmulo de embriões, eu particularmente prefiro o acúmulo de embriões, e para que você tenha a chance de repente, tentar resolver tudo numa primeira estimulação e ter dados reais, até mesmo para mudar a estratégia no meio do caminho, para poder fazer planos terapêuticos de acordo com aquilo que está acontecendo. Bom, falei então desses cuidados, e aí vamos supor, fiz o tratamento, tenho lá, consegui, não quero fazer múltiplas estimulações, eu tenho 1 embrião, 2 embriões, ou são aqueles embriões preciosos que eu guardei. E agora chegou a hora de transferir o embrião. Eu costumo dizer, esses embriõezinhos são pequenas pérolas que você guardou. Corremos o risco de não conseguir novos embriões. Então, existem alguns exames de pesquisa endometrial que normalmente são indicados em caso de falha de implantação. Eu fiz a indução, fiz a coleta dos óvulos,
fiz a transferência, não tive um resultado positivo, e agora eu vou investigar o que poderia ter ocorrido no endométrio para entender por que esse resultado foi negativo. Gente, eu não tenho margem para resultado negativo nesses casos. Não há margem. Eu preciso estudar o endométrio antes de transferir esse embrião. Na minha visão, é quase que mandatório fazer isso. Estudar muito bem o seu endométrio antes da transferência. Por quê? Porque eu não tenho margem para falha. Tem pacientes que falam assim, é um tiro de sniper. Tem uma bala na agulha. Então, eu preciso aprimorar ao máximo a pesquisa endometrial para transferência. Davi, mas quais exames endometriais eu posso fazer? Eu fiz uma live só de preparo endometrial. Tem várias informações lá. Mas estudos de pesquisa de endometrite, avaliação de adenomiose, estudo de janela de implantação. Eu gosto muito de fazer o estudo da flora vaginal. Cada vez mais eu acho isso extremamente importante para manter um estado de obiose vaginal e endometrial, para que você possa estudo dos níveis de progesterona no momento da transferência. Tudo tem que ser daquilo que eu tenho controle, afinal eu não tenho controle de tudo, mas aquilo que eu tenho controle, eu preciso fazer de forma impecável para trazer esse embrião a melhor transferência possível para tentar proporcionar a maior chance de gravidez. Tá bom? Acho que consegui trazer todo o conteúdo que eu gostaria para que vocês entendam que não tem protocolo padrão. Não dá. Ah, Davi, mas qual protocolo fazer? Qual remédio usar? Eu uso baixa dose ou alta dosagem? Esqueci de falar sobre isso. Assim, quando que eu, Davi, parto para mini-FIV, estimulação mínima, ciclo natural, indução só com comprimidos, baixíssima dosagem? Quando eu percebo que não vai ser possível ter 3, 4 óvulos com uma indução com estimulação com dosagem maior. Agora, enquanto eu enxergar que existe alguma possibilidade de ter cada óvulo a mais numa indução, eu ainda defendo que com os cuidados todos que eu falei para você lá atrás, usar uma dosagem maior de medicação pode mudar. O uso do LH é sempre importante nesses casos, para você calcular qual medicamento você vai fazer, controle para não ter níveis tão elevados de FSH assim, porque os resultados não são melhores e pode interferir na qualidade do óvulo. Então, o protocolo de indução envolve muita decisão para você tomar a escolha de qual medicamento você vai usar, qual dose você vai usar, se você vai fazer mini-FIV, baixíssimas dosagens, mild stimulation, onde você usa dosagens intermediárias, ou high dose com altas doses de medicações. Pronto, falei. Aberto para dúvidas. Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui na minha caixinha. Poxa vida, olha que notícia triste. Monique, 37 anos, perda do bebê no parto cesárea, 22 dias. Nossa, Monique, me pegou de surpresa aqui. Sinto, viu a notícia? Quanto tempo para esperar a primeira consulta para nossa situação da fertilidade? Puxa, Monique, é tudo muito recente, né? O período gravídico puerperal, pelo menos 6 semanas do pós-parto para poder fazer uma avaliação cuidadosa. Receba o meu carinho, tá bom? Que Deus possa receber bem o seu bebê e que a família possa confortá-la. Receba as minhas palavras de conforto também. Fico à super disposição para acolhê-la aqui, no momento que for oportuno. E mais dúvidas? Sem dúvidas, respondi todas as dúvidas, já com o conteúdo da live. Para mim está tudo certo. Opa, apareceu mais uma aqui. Qual o resultado considerado bom de FSH para quem tem baixa reserva ovariana? FSH bom, abaixo de 8, desde que o estradiol também esteja abaixo de 60. Ah, que bom, meu FSH é de 5, mas meu estradiol é acima de 60, eu não posso considerar esse FSH corretamente aferido. Eu posso estar sendo enganado pelos níveis de estradiol, mentindo para mim que aquele FSH é baixo, quando na verdade ele é super elevado. Tá bom? Mais perguntas? Mais perguntas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Muito bem. Então, eu vou encerrar a live. Vejo você de novo na semana que vem. De novo, reforçando para quem está aqui, às vezes é muito difícil trazer uma resposta precisa para quem está perguntando pela internet. Então, eu sempre abro no dia da live, manda um WhatsApp. Eu vou colocar o link, tá lá no meu link da bio para você mandar uma mensagem de WhatsApp para a nossa equipe para agendar, para que eu possa responder, estudar seus exames, fazer uma consulta, ouvir a sua história, e aí sim, poder responder de forma plena.
E o pagamento você faz depois da consulta se achar que valeu a pena, tá bom? Espera que apareceu mais uma pergunta aqui. 34 anos, 0,5 de antimileriano, 11 folículos. Discrepância do antimileriano para contagem de folículos antrais. Espermograma 0, por uso de testosterona. Qual é a chance de gravidez natural se tratar o marido? Se essa é a única causa de infertilidade, eu super acho. Você é jovem, só que tem que tratar certinho, antecipar essas ações, suspender a testosterona, começar a indução hormonal, mas eu tenho ótimos resultados de gravidez natural com um tratamento masculino sem necessidade de terapia complementar. Tá bom, Lu? Espero que dê certo para você também. Doutor, você recomenda a óvulo doação? Boa noite. Claudiene. Sim, a óvulo doação é um tratamento que tem super indicação. Quando eu percebo, eu falo, óvulo doação, existem duas possíveis situações. Uma é uma indicação, 2 é uma opção. O que é indicação? Quando não há outra forma. Você já está menopausada, já testou seus óvulos em tratamentos e percebeu que não há qualidade ocitária, perdeu os ovários na cirurgia, não tem outra forma. A idade super avançada, acima de 45, 46, 47 anos, não tem outra forma. Óvulo doação, é sua família, vai ser seu filho, sem aquele... não vai ser... Não, eu entendo que na hora de indicar é difícil aceitar, mas a experiência que eu tenho com óvulo recepção é ótima. Mas existem situações em que a óvulo doação é uma opção, uma indicação relativa. Você ainda tem chance com os seus óvulos, embora sejam pequenas, mas para tentar aumentar a minha chance, tendo superado a etapa da aceitação, eu parto para a óvulo recepção para tentar aumentar a sua chance de um resultado positivo, seja pelo desgaste emocional, muitas vezes até por uma equação financeira. Davi, eu não tenho dinheiro para fazer vários tratamentos com meu óvulo e depois fazer a óvulo recepção, isso acontece. Então, sou super fã da óvulo recepção, sem problema nenhum. 45 anos, antimileriano 0,2. Como eu disse no começo da live, é um caso, assim, não consigo te responder, tá, Claudiane? Depois a gente marca a consulta, você vem aqui e a gente conversa. Mas é um caso que a conversa sobre óvulo recepção tem que acontecer desde o princípio para saber as suas impressões. E aí estudar muito bem seu FSH, sua contagem de folículos antrais, a regularidade do seu ciclo, para ver se é possível os seus hábitos de vida, seus índices hormonais, seus índices vitamínicos, para ver se eu posso acreditar que esse óvulo possa ter boa qualidade. Mas a chance de ter um bebê em casa, matematicamente falando, bem superficial, um bebê em casa, com seu óvulo, com 45 anos, antimileriano de 0,2, é de aproximadamente 1%. Por isso, deve-se pensar em óvulo recepção. Vamos ver. Já marquei a consulta para a semana que vem. Fechadíssimo. Então, semana que vem estaremos aqui. Assim também faço o convite para todo mundo que está aqui na live e precisa de uma orientação mais detalhada. Tá certo? Um abraço para todo mundo e tenham todos uma ótima noite. Até semana que vem e nos vemos aqui na rede social.